para que você consiga alcançar os teus objetivos, você precisa fazer coisas difíceis. Na maior parte das vezes, quando nós estamos falando de comportamentos financeiros que vão construir o bem-estar financeiro, vão estar aí. Exige alta habilidade, autoconhecimento, alta competência e atrelar isso a uma motivação. Você quer ter segurança financeira, certo? Mas você quer mais forte fazer a viagem com os amigos, trocar de carro, trocar de telefone. Então a tua motivação, ela tá mais focada em coisas que na realidade te afastam do teu objetivo. Mas a vida é uma só. Mas se eu não aproveitar hoje, como que vai ser lá na frente? Depois eu vou me arrepender de não ter vivido. E aí tu vai gerando essas justificativas que vão fortalecendo o teu querer daquilo que tu tá usufruindo momentaneamente. Controle inibitório é algo treinável. Nós podemos treinar a habilidade de inibir respostas automáticas. O teu querer em relação ao teu objetivo tem que ser maior do que o teu querer dos benefícios momentâneos. E aí, quais são os caminhos? Como que nós aperfeiçoamos as nossas habilidades? No final das contas, talvez você saiu um tantinho desconfortável do último episódio. Se você não assistiu o outro episódio, sugiro que você assista, onde eu falei sobre procrastinação. Não procrastinação no sentido que todo mundo fala por aí, assim, né? Mas o que a ciência tem a nos dizer sobre procrastinação e comportamento financeiro. Ficou muito interessante o episódio, então te sugiro que você vá lá. E hoje nós vamos discutir como que treina o cérebro, então, para fazer as coisas difíceis, né? Porque parar de procrastinar é algo difícil, é algo desafiador, até porque nós aprendemos no último episódio que a procrastinação é um hábito e que tu começa a ter e ser muito bom em procrastinar quanto mais tu procrastina. E isso vai fazendo com que você também vá ferindo a sua autoimagem, achando que você é, por exemplo, um preguiçoso. E isso vai te afastando de alcançar os teus objetivos. Portanto, para que você consiga alcançar os teus objetivos, você precisa fazer coisas difíceis. Você precisa adiar recompensas, você precisa ter um objetivo claro, você precisa ter as habilidades, as competências e os comportamentos adequados para que você consiga fazer aquilo que você precisa fazer para alcançar aquilo que você quer. Mas como fazer isso, né? Então, nós começamos, eu trouxe algumas sugestões no último episódio, como estratégia de implementação, como os lembretes, como simplificação. Mas hoje eu trouxe uma outra discussão de um artigo que ele aborda a mudança de comportamento, ou seja, como que eu vou mudar o meu comportamento para que eu consiga alcançar um determinado objetivo. E aí ele faz toda uma compreensão, né, envolvendo a neurociência, ou seja, como que o nosso cérebro ele lida com essa mudança de comportamento e o que a gente precisa fazer para que nós possamos melhorar nesse processo. Então, o episódio ele vai se organizar diante deste tema. Como fazer a coisa difícil, como treinar o cérebro para fazer a coisa difícil. O episódio número 220 do podcast Mais que Finanças. Podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça e sexta temos um episódio novo. E eu sempre vou fazendo, assim, algumas vezes de concatenar, né? Como eu gosto de falar para os meus alunos, concatenando ideias de um episódio para outro, e é o que nós vamos fazer hoje. Acho que esse episódio, ele se soma muito assertivamente ao último episódio. Como que é a estrutura desse episódio? Primeiro, eu vou falar sobre 4 tipos de comportamento que envolve 2 tipos de, digamos, necessidades para que você consiga mudar de comportamento, que são as tuas habilidades, as tuas competências e a tua motivação. E aí isso nós vamos compreender que existem 4 tipos de comportamento dentro dessa construção, e aí eu vou falar sobre cada um dos quadrantes e explicar. Então eu vou primeiro falar sobre a estrutura base da mudança de comportamento para que você, a partir disso, consiga identificar onde que você está. E aí essa parte é bem interessante, porque para que a gente possa mudar de comportamento, eu tenho que entender como está o meu comportamento e
o que eu preciso mudar, como que eu preciso evoluir para que eu corrija o meu comportamento disfuncional e leve e direcione para um comportamento funcional. Então, você identificar onde você está dentro desses quadrantes de habilidades e motivações é indispensável para que nós tenhamos aí os caminhos de resolver o problema. Então, você vai se entender, para entender em qual quadrante você vai estar, e eu vou fazer algumas provocações que são trazidas no artigo e que são muito interessantes para que você faça uma autocrítica bem assertiva em relação ao seu momento atual, em relação... Tá com um calorzinho aqui, vou ligar o ar. Em relação ao seu momento atual, em relação ao que tu precisa fazer para conseguir fazer essas mudanças de comportamento. E aí depois nós vamos entrar, né, mais a fundo nesses aspectos de mudança. Bom, como que eu desenvolvo habilidades, como que eu desenvolvo motivações, que é, no final, a resolução do problema, tá certo? Então, nós vamos passar por esses 3 níveis dentro do episódio de hoje. Primeiro, entender esses 4 comportamentos, que são 4 quadrantes. Depois, nós vamos se identificar onde eu estou dentro desses quadrantes, para que eu consiga identificar quais são os aspectos que eu preciso melhorar, ou seja, minhas principais vulnerabilidades, e depois, como, então, enfrentar e encarar essas vulnerabilidades, tá? Temos essas 3... só para que você se oriente onde nós estamos. Para começar, a primeira coisa que nós temos que entender, né? O artigo ele começa discutindo o conceito de metas. Porque quando nós pensamos numa meta, nós pensamos que eu estou num ponto A e eu quero chegar num ponto B. Então, uma meta é do meu ponto inicial até o ponto final onde eu quero chegar. Isso é a minha meta. Então, o ponto B é a minha meta. E para que eu alcance essa meta, eu tenho que implementar uma mudança comportamental que faça com que eu chegue lá. E aí ele até faz uma crítica que, do ponto de vista única e exclusivamente linguístico, tudo pode ser meta. Exemplo, eu tô com sede. Ir lá buscar água pode ser tratado como uma meta. Eu tô no ponto A, eu quero o ponto B, que é matar minha sede. Então eu tenho um objetivo, né? Eu tenho uma meta. E aí, isso já pode ser tratado como uma meta. Só que ele diz o seguinte, que na realidade, do ponto de vista prático, nós não fazemos esse tipo de meta de forma consciente. Eu simplesmente vou lá e pego a água e resolvo o meu problema da sede. Que as metas, elas são, na verdade, construídas quando nós temos um desafio comportamental. Então, eu só estabeleço metas daquilo que eu tô com dificuldade de alcançar. Exemplo, digamos que eu tenha... que montar minha reserva de emergência, que eu ainda não tenho uma reserva de emergência sólida. Então, eu vou botar uma meta para que eu consiga ter uma reserva de emergência. Voltando ao exemplo do episódio passado, lá eu falei sobre aposentadoria e falei sobre uma meta de colocar R$ 1.500 por mês na aposentadoria durante 30 anos. Bom, se eu estou tendo uma dificuldade de fazer isso, então eu tenho que colocar a meta, e aí eu vou cumprir mais essa meta do que deixar solto. E aí ele traz exatamente esse ponto, que nós tendemos a colocar metas em comportamentos que são mais desafiadores, que são que exigem e que têm uma maior dificuldade de serem implementados, e aí a meta seria aquela âncora para dar uma motivação a mais para que eu faça o que precisa ser feito. Então ele começa fazendo essa distinção. Feita essa distinção, ele diz assim, ok, entendendo que uma meta exige uma mudança de comportamento, nós temos que entender como que funciona a mudança de comportamento e o que ela exige. E aí, pensando no que exige uma mudança de comportamento, ele apresenta um gráfico que é bem discutido em outras literaturas também, que diz o seguinte: para que eu consiga ter uma mudança de comportamento, eu preciso de 2 aspectos fundamentais. Eu preciso de habilidade, capacidade e conhecimento, ou seja, eu preciso saber, né, o que eu preciso fazer e ter competências para implementar as ações que eu preciso para alcançar o meu objetivo. Então, por exemplo, se eu preciso guardar dinheiro, eu preciso ter a habilidade, o conhecimento primeiro de quanto de dinheiro eu quero guardar, e eu preciso ter a habilidade de me comportar
adequadamente para que eu tenha disponibilidade de guardar esse dinheiro, para que eu não gaste com coisas completamente aleatórias. Então, a linha... Eu fiquei pensando horizontal ou vertical. A linha vertical, ela vai justamente estar trabalhando com essa questão de habilidades, de competências, de conhecimento, para que eu consiga ter a ação necessária para alcançar meu objetivo. Então, no final das contas, é a habilidade e competência para executar, tá? Então, pensa que isso está... Aqui eu vou pedir para nós colocarmos, vou colocar aqui do meu lado a imagem, e aí quem estiver olhando pelo YouTube facilita para compreender. Então, nós temos aqui, na vertical, nós temos a questão das habilidades. Na linha horizontal, nós temos a motivação. Tá, e assim, respira. Eu preciso que tu acompanhe meu raciocínio, porque senão tu vai se perder, tá? Só concatenando ideias. O que eu estou falando aqui são o que eu preciso para mudar de comportamento. Na linha vertical de um gráfico, e aí tu pensa num gráfico. Na linha vertical do gráfico eu tenho habilidades e competências. Na linha horizontal deste gráfico eu tenho as questões vinculadas à motivação. Certo? Então pensa. No ponto 0 desse gráfico, eu tenho baixa habilidade e baixa motivação. No ponto 10, em termos de vertical, eu tenho alta habilidade, alta competência. No ponto 10, no horizontal, eu tenho alta motivação. Certo? Então, entendemos agora que existe essas duas variáveis, tá? Partindo disso, nós podemos dividir este gráfico em quadrantes, em 4 quadrantes. Quais são esses 4 quadrantes? Altas habilidades, baixas habilidades, baixa motivação, alta motivação. Agora vamos juntar as duas coisas. E vamos começar por baixo. Baixa habilidade com baixa motivação. O que são esses comportamentos que exigem baixa habilidade e baixa motivação? São os comportamentos do dia a dia. Sei lá, escovar os dentes. Eu não preciso ter uma grande habilidade para escovar meus dentes. É uma tarefa simples, que não exige muita habilidade e rotineira. Eu vou escovar os dentes. Então, essas atividades, elas não são atividades que vão demandar um esforço muito grande e, na maior parte das vezes, elas não vão estar vinculadas aos nossos objetivos, né? Porque, no final das contas, são coisas corriqueiras, como escovar os dentes, como tu sair do teu quarto e ir até a cozinha. Não precisa uma grande habilidade para isso. Aquilo ali já é extremamente habitual, é simples, é corriqueiro. E também tu não precisa grandes motivações para fazer esse percurso, como tu não precisa grandes motivações para escovar os dentes. Então, são realmente coisas habituais, coisas corriqueiras, tá? Agora vamos subir deste 0, deste quadrante, em que eu tenho uma tarefa de baixa complexidade, então uma tarefa extremamente simples e que exige pouca motivação. E agora vamos subir para uma tarefa que ela exige alta habilidade, mas baixa motivação. Digamos que ir para o teu trabalho. Como assim, Jéssica, ir para o meu trabalho é uma tarefa complexa? Do ponto de vista do cérebro, é uma tarefa complexa. Eu tenho que calcular, por exemplo, se eu estou dirigindo, né? Eu tenho que pensar em várias coisas, eu tenho que olhar pro retrovisor, eu tenho que... Agora não mais, porque é tudo carro automático. Mas eu tenho ali eu exijo mais do meu cérebro, eu exijo mais do meu comportamento, e isso faz com que eu precise, né, empregar ali determinadas habilidades para que eu consiga dirigir até o trabalho. Só que é uma coisa rotineira, ir pro trabalho todos os dias. Então, não preciso grandes motivações para ir no trabalho, embora essa atividade exija algum nível de complexidade. Aprender a dirigir, aí tu
ter o discernimento de qual é a rota que tu vai seguir. Isso pro cérebro não é tão simples quanto parece. É que nem pegar alguma coisa, sabe? Assim, embora pareça uma coisa muito simples, na realidade o cérebro tá trabalhando bastante. Então, uma tarefa complexa, no sentido que exige bastante, mais do que escovar os dentes, mas é uma tarefa que não exige nenhum tipo de motivação, porque tu já tá na rotina, tu ir pro teu trabalho todos os dias e fazer isso. Sei lá, outras atividades que são complexas e que talvez estejam na tua... Digamos, eu tô aprendendo a jogar tênis agora, né? Tá um grande desafio, por enquanto. Alta habilidade. E ainda é uma tarefa nova pra mim. Então, assim, eu tenho muita motivação e eu tenho baixa habilidade. Então, eu preciso sair de um quadrante e evoluir porque eu preciso desenvolver a minha habilidade. E é uma tarefa complexa. Mas depois de aprendida, ela vira uma tarefa corriqueira. E aí eu não preciso mais ficar pensando como que eu vou tacar na bola, como que... E aí ela vai ter ainda uma alta motivação, mas ela não vai me exigir, assim, um esforço tão grande. Então, essas nuances que a gente tem que ir entendendo. Então, a gente já olhou para esse lado, né? Tarefas simples e corriqueiras, tarefas mais complexas que exigem habilidade, mas que são corriqueiras do nosso dia a dia. Então, o tênis, por exemplo, é uma coisa que exige uma habilidade e eu preciso desenvolver essa habilidade. Mas eu tenho grande motivação, então não estaria aqui nesse quadrante, estaria um pouco mais para o lado e eu já vou explicar. Mas só para que você entenda quais são as tarefas que estão dentro destes quadrantes, né? Então, tarefa simples e rotineira nos dois baixos, tarefas mais complexas e rotineiras no quadrante esquerdo superior. Agora vamos para dos quadrantes à direita. Se tu estivesse olhando isso por uma folha, tá? Porque provavelmente tu vai colocar aí, tu olhando para a tela também fica mais ou menos assim. Acho que sim. Vamos para os outros quadrantes. Tô colocando aqui na imagem que acho que vai ficar mais fácil. Começando por alta motivação e baixa habilidade. Isso normalmente tem a ver com tarefas novas. Então, tu pensa, por exemplo, o artigo ele dá o exemplo de trocar fraldas. É uma coisa que não te exige uma grande habilidade, mas é uma coisa nova e que exige motivação. Qual é a motivação? Se tu tem um filho, tu quer limpar o teu filho, né? Não vai deixar ele cagado. Então, tu tem uma motivação forte que é não se assar. Mas tu não precisa uma elevada habilidade. É uma tarefa razoavelmente simples, mas que exige grande motivação, porque é uma tarefa um tanto desagradável na maior parte das vezes, né? Ninguém vai trocar uma fralda e dizer assim, ai, o que tu gosta na tua criação do teu filho? Ele vai dizer, ai, adoro trocar fralda, né? Ninguém adora trocar a fralda. Então, exige uma motivação para além do ato de trocar a fralda, que é justamente não deixar o filho ficar assado. Então, existe alta motivação, mas uma necessidade de habilidade que não é tão alta assim, uma atividade simples. Então, aqui nós temos tarefas simples, mas novas, que na maior parte das vezes são desagradáveis. Ou seja, eu tenho uma motivação forte, eu não exijo muita habilidade, mas ela não é uma motivação, não é uma tarefa que eu faça assim, né? Tô fazendo uma coisa maravilhosa. Então, ela tende a ser desagradável. E no quadrante superior direito, em que eu vou pegar alta habilidade e alta motivação, aqui são as tarefas mais complexas. Aqui são as tarefas que exigem a recompensa. Aqui são as tarefas que exigem um esforço adicional. E que se não tiver uma motivação forte, junto com uma habilidade que dê respaldo para esta motivação, a ação não acontece. Na maior parte das vezes, quando nós estamos falando de comportamentos financeiros que vão construir o bem-estar financeiro, vão estar aí. Exige alta habilidade, autoconhecimento, alta competência. Então, tu precisa entender sobre ti, entender como tu funciona, entender do ponto de vista técnico, investir, guardar dinheiro, quanto de dinheiro guardar, fazer esses cálculos, que não são coisas extremamente complexas, mas que demandam uma certa habilidade, e atrelar isso a uma motivação. O que é a motivação? Tu ter um motivo efetivo, real,
para que tu empregue aquele comportamento. Então, a motivação aqui, ela vai ser indispensável para que você consiga agir na direção desse objetivo. Caso contrário, tu trocaria por qualquer outro prazer imediato. Então, montar uma aposentadoria é um exemplo de uma tarefa complexa, que exige habilidade e que exige motivação. Sem isso, você não funciona. Então, boa parte delas vão estar aqui. Só que daí o que acontece? Boa parte dos comportamentos financeiros, eles vão estar lá em cima, exigindo alta habilidade e alta motivação. Só que na maior parte das vezes, nós podemos ter baixa habilidade, capacidade, conhecimento. E aí, quando eu falo esse conhecimento não é só técnico. Ou seja, eu estou nos quadrantes inferiores e não nos quadrantes superiores. E muitas vezes eu posso ter baixa motivação. Então, se eu tenho baixa motivação e baixa habilidade, competência, capacidade, o que acontece? Eu não consigo mudar de comportamento. Porque eu não tenho as habilidades necessárias para que eu empregue a ação que me exige, e eu não tenho a motivação que me sirva de motor para a ação. Resultado disso, eu não me comporto. Eu não mudo de comportamento. Para que eu consiga mudar de comportamento, principalmente do ponto de vista financeiro, que vai exigir complexidade e motivação, eu preciso trabalhar um movimento de ir para o quadrante superior direito. Na maior parte das vezes. Aí é que a gente entra na segunda parte do episódio, que é entender em qual quadrante você está. Então eu vou fazer algumas perguntas que são bem interessantes para que você consiga refletir. Onde que você está aqui dentro? E aí eu quero que você seja extremamente sincero e faça essa reflexão de forma ativa. Não de forma passiva, que é o que eu sempre digo. Não adianta você ficar só escutando aqui os podcasts e não fazer uma mudança efetiva na tua vida. Tá só tendo sobrecarga de informação. Então, quando eu proponho perguntas e reflexões, as faça. Porque senão, qual a utilidade disso? Tá? Então, vamos lá. É um diagnóstico para que nós possamos entender onde é que está o teu gargalo, certo? Na mudança de comportamento. Pergunta número 1. Você já possui as habilidades necessárias para essa nova tarefa? Então, você já sabe fazer um fluxo de caixa? Você já sabe fazer uma projeção? Você já sabe comparar a sua projeção daquilo que tu ganha com aqueles compromissos que tu já estabeleceu e identificar o que está faltando para que você consiga bater a sua meta? Você já entendeu quais são os gargalos comportamentais, ou seja, os gatilhos que por vezes te desviam do comportamento que deveria ser? O que eu quero dizer com isso? Já percebeu que oscilações emocionais podem te desviar da rota? Já percebeu que alguma discussão com alguém é uma coisa que te interfere demais? Já percebeu que se alguém te pedir dinheiro, tu tem uma dificuldade muito grande de dizer não e isso te prejudica? Então, tu já conseguiu identificar quais são os teus padrões de comportamento que, porventura, estão fazendo com que tu não te comporte da maneira adequada? Então, tu conseguiu entender quais são e se tu tens as habilidades necessárias para fazer a mudança de comportamento que tu precisa? Nós estamos na vertical. Tu tá com baixa, então define um objetivo. Digamos, pagar as minhas dívidas. Eu tenho as habilidades necessárias para conseguir pagar as minhas dívidas? Quanto eu devo? Quais são as taxas de juros? O que eu tenho de folga? Conseguir projetar folga financeira para eu conseguir ir abatendo? Se eu for abatendo, quanto que eu economizo de juros? Se eu conseguir fazer isso, o que isso muda na minha vida? No ponto de vista de que se eu tinha uma dívida de 20 anos, eu consigo encurtar para 5, quanto que isso me gera de benefício de juros que eu vou colocar no meu bolso e não dar para o banco?
Do ponto de vista de paz, de espírito, quanto pagar essas dívidas, elas vão ser coerentes. Então aqui nós estamos falando de habilidade. Tu tem essas habilidades para resolver o teu problema? Segundo, o teu desafio maior tá nessas habilidades ou tá na tua motivação? Será que tu tem motivação suficiente para alcançar o teu objetivo? Depois eu vou fazer algumas outras perguntas mais provocativas em relação a cada uma delas. Agora a gente só tá tentando pensar no macro. Será que tu tem clareza do motivo pelo qual fazer essa mudança de comportamento é importante para tua vida? Ou não? Tu não tem essa clareza. Tu pensa, muito esforço. No final das contas não vai mudar em nada. Então tu não tem motivação ainda suficiente. Tu não tem um motivo claro para a ação. A partir disso, em qual quadrante você está para este objetivo? E aí pode ser que tu identifique que tu tem baixa habilidade e baixa motivação. Aqui seria o quadrante das coisas corriqueiras, mas no caso, nós estamos falando de uma coisa complexa que exige mais habilidade e que exige mais motivação. Então tu precisa te movimentar via esses quadrantes. Porque uma atividade, uma tarefa complexa não pode estar dentro do quadrante de atividades simples, senão não vai executá-las. Embora tu possa te treinar a ponto do que o difícil se torne fácil. Mas isso é um processo. Nesse processo, ainda assim, tu tem que ter habilidade. Essa habilidade ela pode ser automatizada, mas ainda assim exige habilidade. Pode ser menos esforço, mas ainda assim exige habilidade. Que quadrante tu tá com o teu objetivo que tu tens? Agora eu vou te ajudar com outras perguntas a refletir um pouquinho mais sobre essa parte de motivação e habilidades para que fique mais claro essa compreensão dos teus desafios nessa mudança de comportamento. Então, eu tenho mais 4 perguntas, tá? A começar pela identificação no aspecto motivacional. Pense aí nos teus quadrantes, a gente já entra lá. Sobre motivação. Tu percebe que falta motivação para que tu alcance teus objetivos, ou seja, tu tem um motivo claro que tu olha e diga assim, eu vou fazer essa mudança de comportamento porque isso vai me dar tal resultado. Então tu não tem essa clareza ou tu tem? Ou a tua motivação ela tá mais atrelada a evitar um resultado ruim, indesejado. Vou dar um exemplo bem simples. O Guilherme fez exame e deu ferritina alta. Então agora ele tem uma motivação para diminuir a carne vermelha, o consumo de carne vermelha. Mas não é por uma motivação de algo que ele deseja. Eu desejo diminuir a carne vermelha. Na realidade é uma motivação para evitar um resultado indesejado, que é aumentar ainda mais a ferritina no sangue dele. Então, qual é o teu motivo? Pode ser que o teu motivo não seja a motivação de buscar segurança financeira. Pode ser que teu motivo seja evitar os desafios que não ter paz financeira trazem. Qual é o teu tipo de motivação? E além disso, se motivação for relevante, ou seja, tu já identificou que seja motivação pelo desejo ou motivação para evitar. As duas, se fortes, elas podem potencializar uma mudança de comportamento. Mas aí agora tu tem que pensar um outro ponto. Se existe essa motivação real, seja para buscar o desejado ou evitar o indesejado, ou na realidade o que está acontecendo é que tu tem uma forte motivação pelo comportamento que é oposto ao teu objetivo. Vou explicar, calma. Pensa o seguinte, você quer ter segurança financeira, certo?
Mas você quer mais forte fazer a viagem com os amigos, trocar de carro, trocar de telefone, trocar de roupa todos os dias, ou todos os meses comprar alguma roupa. Então a tua motivação, ela tá mais focada em coisas que na realidade te afastam do teu objetivo. Nós precisamos ser sinceros com nós mesmos. Será que eu não tô conseguindo ter uma mudança comportamental porque, na verdade, eu tô mais motivado a usufruir dos prazeres que eu estou usufruindo do que de buscar conquistar ou evitar aquele desfecho que tem a ver com o meu objetivo? E vamos ao exemplo para ficar mais claro novamente. Tu tem um objetivo de quitar todas as tuas dívidas. Esse é teu objetivo, que tanto gera motivação para evitar um desfecho ruim, que é aumentar o nível de dívida e aumentar a preocupação e toda a repercussão que a dívida tem, quanto para alcançar um bem-estar, segurança, liberdade. Então tem esse objetivo. Só que mais forte que este objetivo é o teu querer usufruir dos prazeres imediatos. E aí vem frases do tipo: mas a vida é uma só. Mas se eu não aproveitar hoje, como que vai ser lá na frente? Depois eu vou me arrepender de não ter vivido. E aí tu vai gerando essas justificativas que vão fortalecendo o teu querer daquilo que tu tá usufruindo momentaneamente. E vai reduzindo o teu querer daquilo que seria o objetivo. E aí, por vezes, nessa condição, tu vai olhar e dizer assim: ai, nunca consigo as coisas. Mas entende que talvez tu não quer aquilo. E quando eu digo que não quer, é no sentido de motivação. Porque tu pode achar que quer, mas tu tem um querer mais forte que aquele. Tu tem algo que é mais recompensador para ti. E aí a mudança de comportamento é mais difícil. Porque tu te envolve naquilo e aí tu vai gerando justificativas que façam com que aqueles comportamentos pareçam racionais. Só que no final tu tá te afastando do teu objetivo. Então, o teu querer em relação ao teu objetivo tem que ser maior do que o teu querer dos benefícios momentâneos. E isso nós temos que ser sinceros com nós mesmos. Porque pode ser que tu esteja no momento querendo mais ficar final de semana inteiro vendo uma série na Netflix, rodando Reels, botando conversa fora, fazendo nada que realmente contribua para que tu mude o teu comportamento. E ainda assim tu olha e diga assim: ah, eu queria mudar de vida. Só que entende que tu tá querendo mais essa vida de conforto do que aquela vida. E aí a mudança de comportamento não acontece. Porque tu tá com baixa motivação. Tu tá querendo que um comportamento que exige complexidade de habilidades e elevada motivação aconteça com baixa motivação e baixa habilidade. Aqui, nesse quadrante, só comportamento simples, como escovar os dentes. Não espere que um comportamento financeiro que é mais complexo e que exige mais motivação aconteça dentro desse quadrante. Então, reflita muito sobre as tuas motivações. Seja verdadeiro com essa análise com você mesmo. O que efetivamente tu está atribuindo valor? Eu falo uma frase que por vezes as pessoas dizem: ah, não é bem assim, mas do ponto de vista até do nosso cérebro, né? No final das contas é um pouco assim. O nosso querer, ele tem que ser nivelado com a nossa disposição de executar.
Então, tu não pode querer algo que tu não tem disposição para fazer o que precisa ser feito. E aí, por esse querer, ele fica muito subjetivo. Porque, objetivamente, o que tu quer é a manutenção desse conforto. Então, reflita sobre seu querer. E aí, agora vamos para as reflexões mais profundas de habilidade. Se há habilidade, e se exige habilidade, a exigência dessa habilidade para fazer essa tarefa, ela está mais relacionada a habilidades interpessoais, por exemplo, empatia, ou a função executiva. Por que isso é importante? Porque quando nós falamos de comportamento financeiro, a principal habilidade exigida é função executiva. O que é a função executiva? É a tua capacidade de, por exemplo, inibir respostas automáticas. É tu colocar teu córtex pré-frontal para jogo, para que ele controle as tuas emoções e iniba comportamentos impulsivos. Então, tu vai ter um comportamento impulsivo de sair com os amigos todos os finais de semana. Sendo que tu sabe que sair com os amigos todo final de semana vai todo o dinheiro que tu deveria estar quitando a tua dívida. Quando aí entra para jogo a tua função executiva. E é responsabilidade da função executiva, no córtex pré-frontal, de fazer a tarefa difícil. Que é dizer, não, muito obrigada pelo convite, mas eu tenho outros objetivos que, se eu me comportar desta forma, eu comprometo aquele meu objetivo que para mim é mais importante no momento. Então, agradeço o convite. Se vocês quiserem fazer algo mais simples, se vocês quiserem ir lá para casa comer cachorro quente comigo, a gente dá um jeito e gasta menos. Agora, sair dessa forma, eu não posso sair. Exigiu que você controlasse um padrão automático. Quero dizer sim, principalmente se tu fores uma pessoa com elevado nível de extroversão que está sempre pronto para ir para um próximo barzinho. Que gosta desse contato com pessoas, com gente, que gosta disso. Então, vai exigir esse controle inibitório. Vai exigir esse controle inibitório. E o bom de nós entendermos é que controle inibitório é algo treinável. Nós podemos treinar a habilidade de inibir respostas automáticas. Só que para isso a gente tem que estar atento e entendendo quais são as respostas automáticas que nós estamos dando. E isso é bem importante que nós não estejamos no simples piloto automático de deixar a vida levar. Então, primeiro entender isso, né? Essa habilidade é uma habilidade interpessoal, de tu entender perspectiva, ou ela é uma habilidade de funções executivas? E quando for com dinheiro, na maior parte das vezes tem a ver com controle inibitório, com controle atencional. Quantos estímulos tem para que você gaste? Tu tem que ter um controle atencional. Eu não vou ficar prestando atenção naquilo, eu vou prestar atenção naquilo que é mais importante para alcançar o meu objetivo. Então precisa esse direcionamento atencional. E a outra pergunta sobre habilidade é a seguinte: é possível que você tenha essa habilidade, mas talvez você não está conseguindo empregá-la. Você não está conseguindo agir, porque existem outras crenças que podem estar te afastando do teu objetivo. Exemplo, pega uma pessoa que trabalha num banco. Ela tem habilidade com dinheiro, ela tem conhecimento, mas ela não tem crenças que realmente direcionem para o comportamento que vai fazer com que ela alcance o objetivo. Exemplo, digamos que uma pessoa do banco tem uma crença de que, a depender da forma com que ela se apresenta para os clientes e ofereça ali aqueles empréstimos e tal, que isso vai comprometer as vendas dela. Mas ela ultrapassa a questão de querer se mostrar bem vestida, bem apresentada. Ela ultrapassa no nível de que eu não posso repetir roupa em hipótese nenhuma. Então ela compra roupa. Ela tem a habilidade.
Ela tem o conhecimento, mas está faltando a atitude. Está faltando a crença, ou seja, aquilo que ela acredita está desviando o comportamento dela. Será que não existe? E aí, obviamente, existem vários outros fatores aí que nós poderíamos nos aprofundar, né? Mas entende que, assim, muitas vezes existe a habilidade. Só que tu não está conseguindo empregar a habilidade. Porque existem desvios da sua habilidade, seja por meio de crenças, seja por meio do ambiente, das pessoas que tu conviva, que te deem estímulos diferentes daquilo que está atrelado ao teu objetivo, seja por uma desregulação emocional, seja por algum outro aspecto situacional, bati o carro, ocasional, bati o carro. Então, por vezes, tu vai ter já a habilidade para fazer uma tarefa complexa, mas tu não está conseguindo implementá-la. Onde que está essa composição da habilidade? Tu tem ou não tem? Se tu tem, tu tá empregando ou não? E ela é mais uma função executiva da inibição para a tarefa que tu quer, de inibir resposta automática, de controle atencional, ela tá mais relacionada a habilidades interpessoais. E aí tu começa a compreender quais são as mudanças que você precisa fazer para realmente mudar o teu comportamento. Olhando tanto pela ótica motivacional quanto pela ótica de habilidades. Porque agora você entende as fragilidades em termos de habilidade e as fragilidades em termos de motivação. E quais são os caminhos? Bom, em relação a habilidades, como que nós aperfeiçoamos as nossas habilidades? Eu sei que você gostaria que eu trouxesse aqui uma fórmula mágica para que você pudesse fazer isso e para que você conseguisse treinar efetivamente o seu cérebro a fazer a coisa difícil. Mas no final das contas, é só repetir. Repetir, 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 repetir e repetir. É isso que vai te tornar bom em alguma coisa. Eu coloquei isso até esses dias nos stories, que como eu comecei a fazer aula de tênis, eu mal conseguia no primeiro dia bater na bola. Agora eu já tô conseguindo fazer uma troca de bola. Já fiz 49 com a direita e 24 com a esquerda. Para quem tá começando é maravilhoso. Se eu persistir, daqui 2 anos, eu vou estar muito boa nisso. Muito boa. Óbvio que nunca se compara a um profissional, mas eu já vou conseguir estar jogando. Mas entende que eu preciso repetir, 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 repetir. Até que aquilo se torne um hábito. Até que eu faça com que aquela tarefa que era extremamente difícil comece a se tornar fácil. Que embora ela exija alta habilidade, aquela alta habilidade já não é custosa para mim. Que é o fato de dirigir. Exige uma habilidade, mas ela não é custosa. Por quê? Porque tu automatizou. E isso nós podemos fazer no campo financeiro. Tu constrói, num primeiro momento, toda uma estrutura que te protege de cometer erros. Então, tira dinheiro da tua vista, corta cartão de crédito, corta limite do cheque especial, faz toda uma arquitetura para te proteger do teu próprio comportamento inadequado e vai direcionando o teu comportamento para que você vá alcançando teus objetivos. Depois de um certo tempo fazendo isso, 2, 3, 5 anos, aquilo já se tornou habitual. Então, tu não vai mais gastar de forma completamente aleatória. Porque tu vai te treinar para isso. Então, do ponto de vista de habilidade, nós temos que entender que a habilidade, ela não se... Plim! Agora eu tenho habilidade. Tu vai ter que treinar. Nós só nos tornamos excelentes com a repetição. Repita, repita, repita. E repita por tempo suficiente até que tu te torne bom naquilo. O problema é que as pessoas desistem antes de dar o tempo suficiente. E aí, tu nunca consegue ter as habilidades necessárias para alcançar o que tu gostaria. E do ponto de vista motivacional, nós temos 3 aspectos para cuidar. Primeiro, entender, né, que a motivação, ela está diretamente ligada com a valoração que nós damos a determinada ação.
Então, se eu estou comparando pagar dívidas ou sair com os amigos, o quanto eu valorizo pagar a dívida e o quanto eu valorizo sair com os amigos? Se eu valorizo mais sair com os amigos, eu vou ter mais motivação para isso e aí eu não vou pagar minha dívida. Então, eu não vou mudar o comportamento, porque aquilo ali está muito forte. Então, nós temos que entender que a motivação está sempre ligado com essa valoração da ação. E aí, o que acontece é que comportamentos antigos, como eles já foram muito reforçados, como sair com os amigos, eles ficam mais fortes no nosso cérebro. Nosso sistema de recompensa já está condicionado. Eu sei que se eu sair com os amigos, eu vou me sentir bem no outro dia, então eu quero sair com os amigos. E o comportamento que é pagar dívida não foi condicionado ainda. Então, eu nem sei como é que é o benefício de ter ele, de ter as dívidas quitadas. Então, nessa competição de valoração, eu vou sair com os amigos. Então, nós temos que perceber essa competição acontecendo. E aí, ter um pouco mais de atenção nesse processo de tomada de decisão. Implementando algumas estratégias. Por exemplo, aumentar a percepção de valor daquele comportamento. Tu entender intrinsecamente o que fazer naquele comportamento, no caso, pagar as dívidas, vai estar ligado com a tua identidade. No sentido de, eu sou uma pessoa que tenho as minhas dívidas quitadas, que eu tenho reserva de emergência, que eu tenho paz financeira. Retratar essa pessoa te dá paz? Tu quer te tornar essa pessoa? Então fortalece isso dentro de ti. Porque isso te ajuda a valorar mais essas ações e menos as ações que te afastam disso. Então essas valorações intrínsecas, elas são bem importantes. Por vezes também tu pode trabalhar algumas motivações intrínsecas de te dar alguns benefícios se tu vai conquistar algum comportamento. Então, sei lá, consegui pagar mais essa dívida, então no mês que vem eu vou me dar R$100 a mais para sair com os amigos. Dependendo dos casos, isso funciona. Eu não gosto muito, mas a depender dos casos, funciona. E um outro ponto indispensável aqui é que a gente manipule a saliência, né? Manipule a atenção que tu vai direcionar às coisas que te motivam muito. Então, se tu sabe que ir no shopping é uma coisa que te motiva muito, porque tem muita saliência de promoção de produto e tal, e que essa motivação, e que isso aumenta teu desejo, não vá ao shopping. Então, essa estrutura também ela é importante de ser organizada, tu sabendo quais são os aspectos que tu quer, mas não pode. Então, evita te expor. Essa é a dinâmica, mais ou menos. No final das contas, mudança de comportamento exige trabalharmos nossas habilidades, competências, capacidades, autoconhecimento no lado vertical e motivação no lado horizontal. Que nós possamos tirar essas reflexões que eu trouxe aqui nesse episódio para entender qual é a nossa maior vulnerabilidade e conseguir mudar o nosso comportamento na direção daquilo que nós queremos, entendendo que fazer a coisa difícil exige nada mais, nada menos do que repetição para que você se torne bom naquilo. Tá certo? Espero que tenha sido um bom episódio, espero que tenha trazido boas reflexões. Como sempre, curta, compartilhe, comenta, traga as tuas impressões nos comentários. Tu conseguiu tirar algum insight interessante? Te fez ver algo na tua vida que você ainda não tinha visto? Acho que é muito interessante essa troca também, que muitas vezes acontece entre vocês e que vocês percebem que, olha, caramba, e eu vejo você se ajudando nos comentários, uma pessoa coloca a sua situação, uns quantos outros vão lá e ajudam. Isso é muito legal, isso é muito rico, fortalece a nossa comunidade e nós seguimos nos desenvolvendo juntos. Muito obrigada pela sua audiência e até a semana que vem.